Muito boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos da nossa 8ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado. Saúdo os eminentes conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, Sami Wurma, os eminentes procuradores, Dr. Tiago Pinheiro Lima, Dr. Vitorino Francisco Antunes Neto, nosso secretário diretor-geral, Dr. Sérgio Rossi, todos os presentes que nos honram com seu comparecimento. A ata da 7ª sessão, com a concordância de Vossas Excelências, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas posteriormente. Assim se fará. Senhores conselheiros, Vossas Excelências têm a palavra livre. Não havendo interesse, indago o Dr. Tiago quanto à eventual vista ou sustentação oral. O Ministério Público não deseja realizar a sustentação oral nesta data, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passamos à ordem do dia, sessão estadual. Com relatórios e votos individualizados, itens 1 a 3, pregão eletrônico, contrato, concorrência, termos e convênio, matéria de interesse da Fundação Florestal, da Secretaria da Administração Penitenciária e da Secretaria de Estado da Saúde. A instrução final foi convergente no sentido da regularidade de todos os atos praticados. Os meus votos acompanham com as recomendações pertinentes. Em discussão. Em votação, aprovados. Item 4, concorrência, contrato, termo de aditamento, FDE com a construtora Cataguá, construção de prédio escolar no município de São Carlos. A instrução de ATJ, assessoria chefia SDG pela irregularidade, PFE pela regularidade. Matéria conhecida, FDE adota um critério que determina a ordem de classificação das licitantes conforme a execuibilidade de suas propostas, reiteradamente condenado por esse tribunal. Meu voto é pela irregularidade de toda a matéria. Em discussão, em votação, aprovado. Item 5. Pregão presencial, ata de registro de preços, nota de empenho, Secretaria de Estado da Saúde e Hospilog, Comércio de Produtos Hospitalares, registro de preços de medicamentos. Assessoria de ATJ pela irregularidade, PFE e SDG pela regularidade. Não me parecem que os aspectos apontados pela TJ possam prevalecer. As exigências de qualificação técnica não afrontam as súmulas 14, 15 e 24 deste tribunal, absolutamente. As exigências tidas como qualificação técnica, especialmente do item 4, são, em verdade, condições de habilitação jurídica pertinentes. Há ainda a questão das certidões positivas com efeito de negativas, não houve nenhuma restrição à participação de interessados por esse motivo. Quanto à ata de registro de preços, não houve utilização de carona, não aconteceu prorrogação. O preço unitário contratado revelou-se menor do que aquele fixado como referência. Voto pela regularidade com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Com relatórios e votos individualizados, 6 a 9. Prestações de contas de repasses a órgãos públicos e ao terceiro setor, efetivados pelas Secretarias da Saúde e da Educação, pela Fundação Casa e pela CDHU. Com a instrução, os meus votos são no sentido da regularidade. Em discussão, em votação, aprovados. Item 10, prestação de contas de recursos repassados em 2007, pela Secretaria de Estado da Educação à Prefeitura Municipal de Guararema. A parte estadual está bem comprovada, bem como uma parcela da contrapartida do município. Porém, há um valor de R$ 418.297 representativos de contrapartida municipal que não estão devidamente esclarecidos. Não há possibilidade de declará-los como irregulares, porém a matéria demanda aprofundamento. Eu determino no que pertine a esta cifra a abertura de processo específico de tomada de contas. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, com a palavra para relato dos itens 11 e seguintes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador da Fazenda,
senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral, senhores funcionários, advogados. O item 11 eu requero retirada, senhor presidente, já que recebi memoriais com dados novos. Voltando ao gabinete. Retirada, voltando ao gabinete. Portanto, o item 11, muito obrigado. Continua Vossa Excelência com a palavra. O item 12 é um pregão presencial e decorrente ata de registro de preço entre a Unicamp e a empresa EB Alimentação Escolar, com vista à prestação de serviço de copeiro e cozinheiro. Dentre as falhas remanescentes, senhor presidente, não obstante a origem tenha tido todo o tempo para se explicar, apresentar os dados, persiste a exigência da presença física dos licitantes na sessão de abertura dos envelopes e também a escolha da modalidade de registro de preço para contratação de serviço de natureza continuada e a exigência para fins e prova de capacidade profissional que deveriam se referir a uma execução contratual de no mínimo 12 meses, correspondente a 80% da vigência pretendida de 15 meses. E, dessa forma, em flagrante ofensa à súmula 24 dessa Corte. Diante disso, eu voto pela irregularidade da matéria e aplico a multa ao responsável, São Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva, pró-reitor, e importância correspondente a decisões do FESP. É meu voto, presidente. Em discussão? Em votação, aprovado. Agora, se me permite, eu vou relatar os itens 13 a 19 da pauta, senhor presidente. Perfeitamente. Primeiramente, eu gostaria de retirar de pauta o item 18, referente à prestação de contas e repasse da Secretaria de Estado da Saúde e à Fundação da Faculdade de Medicina. Portanto, o 18 retorna ao gabinete do senhor relator, que relata em conjunto os demais referenciados. Pois não. O item 13 é o contrato entre a Sabesp e ECL Engenharia e Construções. Valor R$ 52.025.222,42, visando a execução de obras. Item 14, concorrência e contrato entre DR e a empresa SO Pontes Engenharia. Item 15, convênio entre a Fundação Casa, Associação Grupo Assistência Social, Promoção e Integração Social. Item 16 é o convênio entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Mitra Arquidiocesana de São Paulo. Item 17, a prestação de contas do Secretaria de Estado da Educação e a Diretoria de Ensino da Região de Registro e a Prefeitura de Eldorado Paulista. Eldorado agora. Item 19 é a prestação de contas entre a Secretaria de Educação e a entidade Catavento Cultural e Educacional. Conforme voto disponibilizado previamente, as questões apontadas pela fiscalização foram esclarecidas pelos órgãos envolvidos e também não se verificou desvio de finalidade da aplicação do recurso. Dessa forma, eu voto pela regularidade dos itens 13 a 19 da pauta, senhor presidente. Votos em discussão. Em votação, aprovados. Agora, peço permissão a Vossa Excelência para relatar em conjunto os itens 20 a 22 da pauta. Pois não. Itens 20, Secretaria de Educação repassa a entidade Catavento Cultural. Item 21, Secretaria da Saúde a diversas entidades. Item 22, FDE e Associação Educacional de Jales. Os repasses financeiros e os gastos efetuados foram demonstrados e os documentos pertinentes foram apresentados. E dessa forma, conforme voto disponibilizado, eu voto pela regularidade com ressalvas dos itens e exames, com as especificações apresentadas individualizadas. São meus votos, presidente. Regularidade com ressalvas, portanto, votos em discussão. Em votação, aprovados. Eminente conselheiro Sami Wurman, com a palavra para os itens 23 e seguintes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores representantes do Ministério Público de Contas e do PFE, item 23, representação formulada pela empresa MOP, Serviços de Limpeza contra edital de pregão eletrônico provindo pelo Hospital Regional Vivaldo Martins, de Osasco, que resultou no contrato 25 de 2013, objetivando contratação de serviços de limpeza hospitalar. Os órgãos de instrução da Casa convergiram pela improcedência da representação e meu voto é nesse sentido, com o consequente arquivamento dos autos. Pela improcedência, em discussão.
Em votação, aprovado. O item 24, concorrência e decorrente contrato firmado entre a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho de Araraquara e Faculdade de Ciências e Letras e a empresa Solução Construtora para execução de obras e serviços necessários à construção do Departamento de Letras da faculdade. A UR foi pela irregularidade da matéria. A TJ Econômico-Financeira entendeu que a fórmula utilizada para o cálculo do grau de endividamento reduziu o número de participantes interessados, em desobediência ao artigo 31, parágrafo 5º da Lei de Licitações. Por outro lado, a TJ Econômico-Financeira foi pela regularidade da matéria, após a notificação das partes. O setor jurídico de ATJ e sua chefia foram pela irregularidade e PFE e SDG foram pela regularidade da matéria. Entendo que permanecem como falhas não afastadas as relativas à ausência de comprovação de procedência do orçamento estimativo, a fórmula para o cálculo do grau de endividamento com potencial restritivo, visita técnica obrigatória para um único dia e horário e exigência de cédula de identidade dos sócios quanto à comprovação relativa à pessoa jurídica. E, por fim, exigência de atestados acompanhados da CAT em desacordo com a súmula 24. Portanto, acompanhando a TJ jurídica e sua chefia, voto pela irregularidade da concorrência e do contrato, determinando também que se oficie ao Ministério Público Estadual. Em discussão. Em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, peço para relatar conjuntamente itens 25 e 26. No primeiro deles, pregão presencial e notas de empenho emitidos pela Secretaria de Estado da Saúde em favor da empresa Teva Farmacêutica para aquisição de um medicamento, produto incluído no programa de dispensação de medicamentos em caráter excepcional do Ministério da Saúde. Isso no item 25. A TJ Econômica foi pela desaprovação da matéria. No aspecto jurídico e chefia foram pela assinatura de prazo, em virtude da possível utilização de ata por 90 unidades vinculadas à Secretaria, inclusive OS, proposta que foi referendada por PFE. Já a SDG destacou que as exigências de regularidade fiscal e qualificação técnica foram superadas pela jurisprudência da Casa. Reexaminando o feito, o PFE acompanhou o parecer de SDG pela regularidade. Em relação ao item 26, termos aditivos, termo de rescisão unilateral e complementações de garantia referentes a contrato feito pelo Departamento Aeroviário de São Paulo, da ESP, empresa JLP Administração e Serviços. A licitação e o contrato e os termos, 4 primeiros termos aditivos, todos foram julgados regulares pela Casa, órgãos técnicos todos convergiram pela regularidade, e meu voto é nessa esteira pela regularidade dos atos praticados. Em discussão, 25 e 26, em discussão, em votação, aprovados os votos. Peço agora para relatar conjuntamente itens 27 a 29. Pois não. Todos eles tratam de convênio e prestação de contas da Fundação Casa, os 2 primeiros, e o último, com prestação de contas da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. Os órgãos técnicos convergiram pela regularidade, o convênio, inclusive, já havia sido considerado regular, e é nesse sentido meu voto pela regularidade das prestações de contas e conhecimento do termo aditivo ao convênio. Em discussão? Em votação, aprovados os votos. Por fim, o item 30, recurso ordinário interposto pela FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia, contra a sentença que considerou ilegais e negou registro a admissões de pessoal procedidos pela recorrente em 2009 para cargos de oficial administrativo, auxiliar administrativo, etc. PFE e Ministério Público de Contas foram pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Preliminarmente, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, acompanho os órgãos instrutivos pelo desprovimento do recurso. Em discussão, em votação, desprovido o recurso. Encerramos a sessão estadual. Nosso agradecimento ao doutor Vitorino, o digno procurador da Fazenda do Estado oficiante. Passamos à sessão municipal. No item 31, há requerimento de sustentação oral formulado pelo doutor Fernando Gaspar Neisser. Pregou Sua Excelência, doutor Neisser. Agradeço a deferência, mas vou abrir mão e atenção à extensa pauta de Vossa Excelência. A Câmara agradece a compreensão de Vossa Excelência.
Item 31, cuida-se de pregão eletrônico e ordem de compra para aquisição de implementos para pavimentação asfáltica, efetivado pela Prefeitura de Araraquara, contratada Ford Motor Company do Brasil Limitada. Com a instrução unânime, o voto é pela regularidade. Impedido o conselheiro Dimas Ramalho na votação. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 32, pregão presencial, ata de registro de preços, termo de aditamento, notas de empenho, Prefeitura de Ribeirão Pires com a Petrobras Distribuidora, registro de preços para fornecimento de derivados de petróleo, emulsões asfálticas de diversas naturezas. A instrução é pela irregularidade. E a irregularidade encontra-se num realinhamento de preços concedido durante a execução contratual a título de reequilíbrio econômico, após 2 meses de formalização da ata. E, se tratando de registro de preços, a finalidade fica completamente desvirtuada na medida em que o preço deixou de ser registrado. Ao contrário, só a empresa contratada passou a ter o benefício da contratação, sem disputar preço com ninguém, já que realinhados de maneira indevida. Voto pela regularidade do pregão e da ata, porém pela irregularidade de todas as notas de empenho e do termo de aditamento, bem como da execução do contrato. Multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Em conjunto 33 e 34, concorrência, contrato, termos de aditamento, Serviço de Água e Esgoto de Guarulhos com JWA Construção e Comércio, execução de obras civis de centro operacional daquele serviço. Sobre a matéria, incide representação de MPD Engenharia. Justificativas apresentadas após a fixação de prazo. A assessoria de ATJ, Engenharia Jurídica, pela regularidade, chefia pela irregularidade, SDG especificamente verbera o acréscimo do termo aditivo. Me parece que as regras de qualificação técnica, operacional e profissional estiveram de acordo com as súmulas 23, 24 e 30 da jurisprudência do tribunal, a demonstração de quantitativos igualmente. 11 proponentes foram habilitados no certame, ninguém deixou de disputar preço. Os termos aditivos estão dentro do limite legal. Eu voto pela improcedência da representação e irregularidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 35 e 36 também em conjunto. Concorrência, contrato, termos aditivos, Serviço de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, com ponto forte construções e empreendimentos. Execução de obras, serviços de reparos e correlatos. Também sobre a matéria incide representação de Tobias e Figueiredo, Construção, Comércio e Serviços. A instrução do processo é pela irregularidade e improcedência da representação. Aqui se constata de plano uma diferença de preços em relação ao contrato anterior que tinha vigência, celebrado com a mesma empresa, de mais de 66%, sem justificativa. E se detalhando os preços unitários, nós temos variações que atingem mais de 354%, o que explica a defasagem global e não foi esclarecido de maneira satisfatória. Eu julgo irregular toda a matéria, porém improcedente a representação, considerando que as impugnações feitas pelo representante não se confirmaram. Multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Os itens 37 e 38, matéria da Prefeitura de Nova Europa, eu retiro de pauta, retornando ao gabinete, já que houve incorreção na intimação dos advogados do ex-prefeito. A matéria precisa ser corrigida para não incorrer em nulidade. Item 39, concorrência, contrato, termo aditivo de prorrogação e recebimento definitivo, Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, Leão e Leão Limitada, execução de serviço especializado de engenharia para encerramento de aterro sanitário daquela cidade. Justificativas apresentadas após a fixação de prazo e a instrução do processo dividiu-se
assessoria de engenharia, chefia SDG pela irregularidade, economia pela regularidade. 4 empresas acorreram ao certame, 2 inabilitadas exatamente por questões apontadas como irregulares na instrução, quais sejam a comprovação de capacitação técnico-operacional acompanhada de CAT e comprovação de atividade com limitação temporal de 6 meses. Além disso, o visto do CREA foi exigido de todas as proponentes não registradas no Estado e não apenas da vencedora. Voto pela irregularidade e multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Item 40, houve um requerimento para vista e apresentação de memoriais. Pedida uma sessão de adiamento, eu, portanto, retiro de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. Item 40. Com relatórios e votos individualizados, 41 a 44. Prestações de contas de repasses ao terceiro setor, responsabilidade das prefeituras de Votorantim, Guarulhos e Campinas. Com a instrução, voto pela regularidade das matérias. Em discussão, em votação, aprovados os votos. 45, prestação de contas de recursos repassados em 2011 pela Prefeitura de Ubatuba à Associação de Pais e Mestres da Escola Presidente Tancredo Neves. Clássica utilização de recursos recebidos para pagamento de mão de obra. Conforme jurisprudência afirmada nesta Câmara, voto pela irregularidade, não condeno a devolução e determino à Prefeitura que se abstenha de conceder recursos da espécie para essa finalidade às APMs. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Prestação de contas de 2008, Prefeitura de Ilha Solteira, repasses efetivados à Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, naquele exercício de 2008. Essa matéria já teve em nossa pauta, não especificamente este exercício, porém o convênio, seus aditivos e as contas de 2007 e 2009. As razões que levaram à aprovação dos exercícios anteriores se repetem aqui. Eu relembro, Vossas Excelências, que este é um caso em que o repasse de verbas são apenas para custeio de ações de saúde. Não tem como escopo a administração do pronto-socorro. Pronto-socorro ali é do governo do Estado e a Funfarm já exerce a administração e se reporta ao governo do Estado. Isso se aproxima muito mais da figura da subvenção do que do convênio, em verdade. E recomendações nesse sentido já havíamos formulado quando da apreciação dos exercícios anteriores, e eu proponho que, com a aprovação da matéria, elas se reiterem neste julgamento. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 47, recursos repassados pela Prefeitura de São Sebastião à APM da Escola de Educação Infantil Arco-Íris, no exercício 2009. Situação idêntica à relatada anteriormente, conclusão no mesmo sentido, irregularidade, sem condenação à devolução e com determinação à Prefeitura. Em discussão, em votação, aprovado. 48, prestação de contas de recursos repassados em 2011 pela Prefeitura de Araraquara à Fundação de Apoio à Ciência, Tecnologia e Educação. Aqui, a matéria controvertida apenas se refere à taxa administrativa, que somou R$ 4.200. Eu condeno a beneficiária a devolvê-lo, suspendo para novos recebimentos. Em discussão, impedido o eminente conselheiro Dimas Ramalho. Em votação, aprovado o voto do relator. 49, prestação de contas de recursos repassados em 2011 pela Prefeitura de Guarulhos à Escola de Janira da Mota e Silva. Também matéria reiterada, a Prefeitura não trouxe a análise da prestação de contas, julgo irregular, condeno a devolução, suspendo para novos recebimentos. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Com relatórios e votos individualizados, 50 a 52, contas das câmaras municipais de Araras, Areiópolis e Tietê. Araras 2011 e as demais 2012. Com a instrução, meus votos são pela regularidade com ressalvas, com recomendações e determinações pertinentes. Em discussão,
Em votação, aprovados os votos. 53, Prefeitura de Salto Grande, contas de 2012, com a instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. No item 54, temos pedido de vista do eminente conselheiro Dimas Ramalho. Eu relato a vossas excelências que são embargos de declaração quanto às contas de 2008 da Câmara Municipal de Itapeva. Aqui ocorreu o seguinte, senhores conselheiros, tinha acontecido um recolhimento da verba a que o presidente havia sido condenado a devolver, porém esse recolhimento era parcial. No curso dos embargos de declaração, houve uma complementação que quitou o débito. A despeito de estarmos tratando de embargos de declaração, essa é a derradeira oportunidade do embargante de reverter a situação processual que lhe é desfavorável. Diante do ressarcimento do erário, eu voto pelo provimento dos embargos de declaração, modificando-se a decisão embargada e julgando-se agora regulares com ressalvas as contas de 2008 da Câmara de Itapeva com quitação do responsável. Ouço com toda a atenção o eminente revisor. Acompanho o voto, Vossa Excelência. Matéria em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto. 55, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular termo aditivo em contrato da Prefeitura de Rio Claro. Conheço do recurso, conhecido, voto pelo não provimento pelo princípio da acessoriedade. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular as contas de 2007 do Instituto de Previdência dos Servidores de Brodowski. Em preliminar, conheço do recurso, conhecido. Temos situação econômica financeira desfavorável decorrente da não implantação das recomendações do atuário, falhas na ausência de repasse integral da parte patronal, atualização monetária não efetivada das parcelas recebidas, bem como dos registros dos créditos a receber. Com a instrução, voto pelo improvimento. Em discussão, em votação, aprovado. 57, contrato entre a Prefeitura Nova Campina e Autoposto Zanforlim, fornecimento de óleos diesel, recurso ordinário de decisão que julgou irregular a matéria. A instrução é pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido com a instrução, voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas de 2009 do Instituto de Previdência Municipal de Aparecida do Oeste. A instrução dividiu-se, assessoria de ATJ pelo provimento, chefia SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido, providências tomadas em exercícios posteriores não regularizam a situação de 2009. Voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Eminente conselheiro Dimas Ramalho, com a palavra para os itens 59 a 81. Senhor presidente, itens 59 e 60, relato em conjunto. Pois não. 59 é pregão presidencial e contrato da Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília e a empresa Philips Medical Systems Limitada, que objetivou a aquisição de sistema hemodinâmico digital. E o item 60 é um pregão presidencial e contrato entre a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e a empresa Diastur Turismo para serviço de transporte escolar. Destaco inicialmente que, no que se refere ao item 59, não resta dúvida que os atos praticados pela FAMAR, que é a Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília, classificada como Fundação de Apoio, são passíveis de fiscalização por essa Corte de Contas. De modo geral, restou evidenciada a realização da pesquisa prévia de preços e de regulamentos estimativos e demais exigências legais em ambos os casos. O voto, portanto, pela regularidade dos itens 59 e 60, conforme votos encaminhados e individualizados. Que estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 61, o contrato celebrado entre o Serviço da Autonomia de Água e Esgoto de Itápolis e a empresa Ticket Serviço S.A., objetivando o fornecimento e gerenciamento de cartões magnéticos para aquisição de gêneros alimentícios. Também análise de termos aditivos da alteração e revogação do contrato. Primeiramente, destaque-se a impropriedade referente à contratação direta para o caso concreto. Além disso, verificou-se o pagamento mensal
a título de taxa de administração. A autarquia não justificou a escolha da contratada, tampouco o preço ajustado. Quanto aos termos aditivos, estão comprometidos pelas falhas constatadas desde a dispensa da licitação e no contrato. Diante disso, eu voto pela irregularidade da dispensa da licitação do contrato e voto ainda pela aplicação de multa aos senhores Márcio Roberto Pereira Gomes e Plínio Próspero Filho, então superintendente do SAAI de Itápolis, em importância correspondente a 300 UFESPs. É meu voto, presidente. Em discussão? Em votação, aprovado. Itens 62 e 63 da pauta, senhor presidente, quero relatar em conjunto. Pois não. É o contrato firmado entre a Prefeitura de Paulínia e Gere Moreira, produtora de filmes e vídeos limitada, objetivando o fomento ao projeto cultural Menino da Porteira, mediante mecenato subsidiado no importe de R$100 mil e a transferência de recursos do Fundo Municipal de Cultura no valor de R$900 mil pelo prazo de 24 meses. A respeito do tema, verifico que não restou esclarecida a forma como são selecionados projetos que recebem patrocínio, uma vez que a lei de criação e decreto aplicáveis não especifica a quem cabe a seleção dos projetos e a fiscalização do controle. Assim, como órgão de gestão dessa casa, entendo que a administração, como o órgão de gestão dessa casa, a administração deveria ter adotado um procedimento apropriado, dando ampla publicidade e permitindo a apresentação de projetos para eventuais interessados em condições isonômicas e com regras objetivamente definidas, além da identificação dos custos unitários e observâncias aos princípios constitucionais e legais. O voto pela irregularidade do contrato do fomento, com aplicação de multa ao responsável, senhor Edson Moro, em importância correspondente a 200 do FESPS. É meu voto, presidente. Em discussão? Em votação, aprovado. Item 64, contrato entre a Prefeitura de Avaré e o Banco Santander Brasil S.A., visando a prestação de serviço bancário com exclusividade. Examinei a matéria e constatei que não foi elaborado orçamento, nem foi realizada pesquisa junto a outras instituições bancárias, de modo que a contratação foi processada sem qualquer prova da razoabilidade do preço ajustado. Voto pela irregularidade, com aplicação ao senhor Rogério Barquete Urrea, em importância correspondente a 300 UFES. E após o trânsito julgado, requeiro que cópia dessa decisão seja remetida ao Ministério Público do Estado de São Paulo para medidas de sua alçada que entender cabíveis. Meu voto, presidente. Em discussão? Em votação, aprovado. Contrato agora, 865, entre a Prefeitura de Santana de Parnaíba e a empresa MWE Pavimentação e Construção, objetivando a execução de pavimentação asfáltica e drenagem de diversas ruas. Inicialmente, é inadequada a exigência de vista do CREA como condição para habilitação técnica para empresas licitantes de outros estados. Do mesmo modo, não é razoável a exigência de que a garantia de participação fosse prestada até o dia 1º de 8 de 2007, quando a data fixada para o recebimento dos envelopes estava marcada para o dia 6 do 8. Ainda corrobora para a reprovação da matéria a imposição de que a visita técnica fosse necessariamente realizada pelo engenheiro responsável técnico da proponente, com condição técnica de habilitação. No meu sentido, uma situação desfavorável dos órgãos de fiscalização, assessoria técnica, respectiva chefia e SDG, eu voto pela irregularidade da concorrência do contrato e conhecimento dos termos de recebimento provisório definitivo. Voto ainda pela aplicação de multa responsável, senhor José Benedito Pereira Fernandes, então chefe do Executivo, em valor equivalente a 300 UFESPs. É meu voto, presidente. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 66 é o termo de convênio firmado entre a Prefeitura de Pirassununga e a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, visando garantir de forma suplementar assistência de urgência e emergência no âmbito do SUS. Consideram-se aceitáveis as justificativas apresentadas pela origem, já que os serviços, pelas suas peculiaridades, pelas razões trazidas aos autos, provaram que não poderiam ser interrompidos. Eu voto, portanto, pela regularidade do termo de convênio. Em discussão? Em votação, aprovado.
Agora, relato em conjunto com a anuência de Vossa Excelência, os itens 67 e 68 da pauta. Perfeitamente. Contrato de gestão entre a Prefeitura de São José dos Campos e o Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos Campos, tendo por objeto voltados ao desenvolvimento nacional e tecnológico da Prefeitura, no valor de R$ 6.173.000. E também a análise, representação apontando possíveis irregularidades praticadas pelo Executivo. Com relação ao contrato de gestão, não foram justificadas pela origem as seguintes impropriedades citadas pela instrução da matéria. 1. Descumprimento da legislação municipal. 2. Proposta e programa de trabalho sem aprovação do Conselho de Administração e do IPLAN. 3. Descrição ampla e vaga do objeto a ser contratado. 4. Não houve previsão de gastos. 5. Habilitação irregular do Instituto. 6. Documentação inadequada para demonstrar a conformidade da despesa com a lei orçamentária. E 7. Eleição de membros do Conselho de Administração. Conforme o voto disponibilizado, eu voto pela irregularidade do contrato de gestão, voto ainda pela procedência da representação, uma vez que evidenciada na adequada qualificação do Instituto como organização social e a consequente ilegalidade na sua contratação mediante instrumento em tela. Voto ainda pela aplicação de multa ao responsável, São Eduardo Pedrosa Cury, ex-prefeito municipal de São José dos Campos, em valor equivalente a 300 UCESPs. É meu voto. Está em discussão? Em votação, aprovado. Item 69, prestação de contas repassadas pela Prefeitura, repassadas pela Prefeitura de Jacupiranga ao Centro de Apoio ao Desempregado de São Paulo, no exercício de 2009. Em breve resumo, senhor presidente, senhor conselheiro, o que se verifica é a escolha da entidade de instituir requisito físico e técnico necessário à consecução do objeto pretendido pela administração, em detrimento de tantas outras com condições para executá-lo, e a subsequente quarteirização das ações avançadas a pessoas jurídicas com fins lucrativos em flagrante burla aos artigos 37, 21 da Constituição Federal e parágrafo 2º da Lei Federal 8666 de 93. Nesse caso, a situação se agrava em virtude da cobrança da taxa de administração correspondente a 3% do valor repassado recorrentemente censurado por essa Casa, na medida que incompatível com o ajuste da espécie. Diante disso, eu voto pela irregularidade de prestação de contas e exame, com a aplicação de multa aos responsáveis, senhores João Batista de Andrade e José Antônio de Santana, em valor correspondente a 500 UFES a cada um. E determino, por fim, que o Centro de Apoio ao Desempregado de São Paulo, CADESP, devolva o valor que lhe foi repassado, com os devidos acréscimos legais, e suspendo de novos recebimentos, até que regularize sua situação perante o tribunal. E após transjulgado, requeiro que seja encaminhado cópia desses autos ao Ministério Público Estadual. É meu voto. Está em discussão? Pelo relatório por Vossa Excelência, então aqui eles querem se tornar dos ex-desempregados, né? Tem que mudar o nome, ex-desempregados. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto. Item 70, prestação de contas da importância de R$ 331.088,59 entre a Prefeitura de Sumaré e a Liga Desportiva Sumareense, em 2011, com base em convênio. Aqui também, senhor presidente, trata-se, senhor conselheiro, de um assunto interessante. A Liga Esportiva não possui receita própria, depende exclusivamente dos recursos públicos de suas atividades. Aliado a isso, aponta-se a falta de prova de economicidade no gasto com assessoria técnica, jurídica, contábil e serviço de arbitragem. Aqui, nós instamos a origem, senhor presidente, para explicar por que gastou tanto dinheiro numa liga. Daí ele respondeu dizendo que para atuar na Conmebol, na CBF, isso é uma liga de Sumaré, com todo respeito, na FIFA, enfim, tudo isso era necessário um profissional altamente qualificado. Bom, diante disso, eu analisei, claro, com tranquilidade, mas não me convenceu. Porque, compulsando os autos, senhor presidente, eu verifiquei que não havia tanta importância assim
e tão grande conhecimento a ser despendido pela Liga Desportiva no interesse dos seus associados. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas em exame. Voto ainda pela aplicação de multa aos responsáveis, São José Antônio Baquim e Manuel Luiz Neto, em valor correspondente a 307 para cada um. Determino, por fim, com base no artigo 36, caput, e 103 da Lei Complementar 709/93, que a Liga Desportiva Sumareense devolva os valores despendidos com assessoria contábil e jurídica, R$ 69.247,26. E devolva também o valor despendido com arbitragem, R$ 189.830, totalizando R$ 259.077,26, com os devidos acréscimos legais, e determina a suspensão de novos recebimentos até que seja regularizada a situação pelo tribunal. Esclareço por oportuno que deixo de exigir a devolução integral da importância, porque apesar dos defeitos da execução do ajuste, parte da atividade, só parte, é verdade, objeto do convênio, foram realizados alguns campeonatos amadores. Após e trânsito julgado, eu requeiro também que cópia destes autos seja encaminhada ao Ministério Público do Estado. Houve sugestão para que encaminhasse a FIFA, mas não é o caso. Só o Ministério Público do Estado. Sumaré, disputar eliminatórias da Copa do Mundo. Há 4 anos em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto. Agora, senhor presidente, trata-se de prestação de contas, recurso público no valor de R$ 953.003, originária do termo de parceria entre a Prefeitura de São Lourenço da Serra e o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, tendo como objeto a implementação de serviços de atendimento à saúde. Sim, a natureza também é importante para a saúde. Mas ao analisar os autos, senhor presidente, e conforme voto disponibilizado previamente, as impropriedades apontadas pela fiscalização desse tribunal não foram afastadas pelo órgão parceiro, nem pela organização do Estado Civil, restando insatisfatórias a justificativa prestada suficientes documentos acostados. Conforme apontado ainda pela fiscalização, a OCIP não dispõe de estrutura física adequada para atender o objeto do termo de parceria. A economicidade também não foi demonstrada, não havendo indicação explícita e motivada dos custos unitários e global de cada atividade ou qualquer projeto, e também da prova de sua razoabilidade. Isso porque todas as chances foram dadas para que a origem explicasse. Nesse caso, eu voto pela irregularidade da comprovação da aplicação do recurso exame e voto também pela condenação do Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, em solidariedade com o secretário legal, o senhor Rogério Iório, a restituir aos cofres públicos do município de São Lourenço da Terra o valor de R$ 953.000. No caso concreto, senhor presidente, senhor conselheiro, impôs a aplicação de multa não só ao presidente da entidade, como também ao prefeito municipal da época, por não ser crível e razoável o estabelecimento de parceria para a complementação de serviços de atendimento à saúde da população, com instituição que apresenta com finalidade exclusiva a preservação do meio ambiente. Por mais que entendamos que a saúde está englobada no grande meio ambiente, no caso, evidentemente, é um erro crasso e até um pouco de deboche. Ostentando como bandeira evitar-se, sim, presidente, agora é importante, o grande mote dessa OCIP é evitar o desmatamento da Mata Atlântica. Dessa forma, aplico a multa de do FESP, ao senhor Rogério Iório, presidente do Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, e de Lerner do Nascimento Ribeiro, prefeito de São Lourenço da Serra. É meu voto, presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, eu peço permissão a Vossa Excelência para relatar em conjunto os 72 que saem da pauta. Feitamente. 72, prestação de contas de convênio repasse do programa Pró Santa Casa 2010 para a Prefeitura de Areópolis, para diversas entidades. Item 73, prestação de contas de repasse da Prefeitura de Guarujá, Associação Restaurante Beneficente do Guarujá. Item 74, prestação de contas da Prefeitura de Tararé, a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.
Item 40 e 75, prestação de contas de 2009, por meio do convênio da Prefeitura de São Vicente e a entidade Santos e Região Convention Visitor Bureau, tendo como objeto a elaboração e apresentação do plano de ação. Item 76, prestação de contas de Repado de Guarujá, a Associação Fábrica de Solidariedade. Item 77, prestação de contas da Prefeitura de Guarujá, a Associação de Rotarianos do Rotary Clube de Guarujá. Verificou-se nesses processos todos, senhor presidente, nesses TCs, o atendimento dos pressupostos legais da prestação de contas e exame. E conforme voto disponibilizado previamente a vossas excelências, eu voto pela regularidade dos itens 72 e 73, com ressalva dos demais itens. É meu voto, presidente. Estão em discussão os votos. Em votação, aprovados. O item 78, requeiro retirada de pauta, voltando ao gabinete. Retorna o 78 ao gabinete do senhor relator, que continua com a Assim palavra. como o item 79, senhor presidente. Também retorna ao gabinete. gabinete. Retorna ao gabinete, sua excelência. Agora, item 80, contas anuais do exercício de 2012 da Prefeitura de Santa Salete. Conforme o voto disponibilizado, o município atendeu limites legais e prestou o devido esclarecimento, sendo passível a revelação de certas falhas. O voto, portanto, dessa forma, pela emissão do parecer favorável às contas em exame. É meu voto. Parecer favorável em discussão. Em votação, aprovado. Agora, o item 81, é recurso ordinário interposto pela senhora Regina Maura Zetoni Grespan, então diretora da Fundação Municipal de São Caetano do Sul, contra a sentença que julgou irregular de missões efetivadas em 2008 por meio do concurso público. Os pressupostos do recurso estão satisfeitos, portanto, eu voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. Mas, no mérito, as razões não procedem, pois o julgamento recorrido fundamentou-se na utilização do critério subjetivo da avaliação. A recorrente não trouxe qualquer elemento para descaracterizar as falhas. Nego, portanto, o provimento ao recurso. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Eminente conselheiro Sami Wurman, com a palavra para relato dos itens finais. Senhor presidente, item 82, tomadas de preços, contratos, termo aditivo, execução contratual, cartas de fiança, termos de recebimento relativos à contratação feita pela Prefeitura de Piracicaba e a construtora e pavimentadora Concive Limitada para execução de obras de construção de escola. A TJ Engenharia e Chefia foram pela regularidade, porém eu discordo, entendendo que a pesquisa de preços foi insuficiente, desatendendo ao estabelecido no inciso 4º do artigo 43 da Lei de Licitações e desrespeitou também o princípio da economicidade. Além disso, houve exigência de visita técnica em data e horário únicos, a ser procedido por engenheiro, também tendo transgredido a jurisprudência da Casa, e desacordo com o item 1, parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8666. Portanto, as irregularidades apuradas no edital contaminam o pacto primitivo e estende-se aos aditamentos e execução contratual por força do princípio da acessoriedade. Assim, voto pela irregularidade da tomada de preço, contrato e aditivos, aplicando multa de 200 do FESP ao responsável. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 83, a primeira Câmara, ao apreciar as contas da Prefeitura de Piracicaba de 2009, determinou a formação de autos específicos para análise de inexigibilidade de licitação para contratação de empresa, para prestação de serviços técnicos e pedagógicos, com locação de equipamentos e materiais especializados em astronomia, para a operacionalização de Observatório Astronômico de Piracicaba. Determinação culminou com a formação desse auto específico. Fiscalização concluiu pela irregularidade. Chefia da TJ foi pela irregularidade da inexigibilidade de licitação, do contrato e dos aditivos em exame. Bom, na conformidade de votos encaminhados a vossas excelências, entendo que não houve comprovação do enquadramento da contratação na hipótese do inciso 2º do artigo 25 da Lei 8666, na medida que não restou demonstrada a singularidade do objeto e nem a impossibilidade de competição. Agravando o quadro, verifica-se que a contratação da empresa em questão vem sendo feita desde 2001 e continua realizando suas atividades pedagógicas no observatório, caracterizando mais de 10 anos de sucessivas contratações. Portanto, voto pela irregularidade da inexigibilidade de licitação, contrato e aditivos e aplicação de multa de 200 do FESPES. Em discussão.
Isso é que chama atenção, né? Resolve ter um observatório astronômico. Observatório astronômico vai ter que ter equipamento para ele funcionar. Você desde 2001 locando o equipamento. Realmente sem justificativa. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Item 84, convite e contrato firmado pela Prefeitura de Bom Jesus dos Padrões com Guedes Barbosa Projetos e Obra Limitada para execução de obras na Escola Professora Eliane Maria Barbosa dos Santos. Setores jurídico, econômico, de engenharia e chefia de ATJ foram pela regularidade dos atos, SDG foi pela irregularidade, portanto houve essa divergência. Eu acolho as colocações de SDG. De fato, restou configurado o descumprimento do preconizado no artigo 43, inciso 4º da Lei 8666, porque a pesquisa de preços foi insuficiente, prejudicando a aferição da compatibilidade de valores com os praticados no mercado. Portanto, acolhendo a manifestação de SDG, voto pela irregularidade do convite e do contrato com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Item 85, termos aditivos, objetivando prorrogar prazo de vigência contratual por mais 18 meses, bem como promover equilíbrio econômico-financeiro em contrato da Prefeitura de Taubaté com T-Plan Construtora Limitada. A instrução inicial foi pela irregularidade. A TJ acrescentou ao rol de falhas apontadas pela fiscalização que não teria restado caracterizada a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro por não ter sido registrado nos autos a ocorrência de fatos imprevisíveis, de força maior, caso fortuito. Foram apresentadas justificativas, a TJ Engenharia foi pela regularidade, da mesma forma que chefia de ATJ e SDG também pela regularidade dos termos aditivos, porém pela irregularidade de um dos termos firmados em 2009. Meu voto destaca que permaneceram não afastadas, não justificadas, falhas relativas à concessão do reequilíbrio econômico-financeiro, em percentual, inclusive, muito acima da variação dos custos, bem como a ausência de recolhimento da garantia contratual. Esse percentual foi de 69%. Portanto, acompanhando a TJ e SDG, voto pela regularidade dos termos aditivos de 2008, de janeiro e julho de 2008, e pela irregularidade do termo aditivo firmado em janeiro de 2009, bem como pelo conhecimento da carta de fiança e do termo aditivo à carta de fiança. Aplico também multa de 500 UFESPs ao prefeito da época e determino o encaminhamento de peças dos autos ao Ministério Público Estadual. Em discussão? Em votação, aprovado. Item 86, prestações de contas de recursos repassados pela Prefeitura de IEP por convênio de valor inferior ao de remessa à entidade Associação IEPense de Participação Comunitária no valor de R$ 138.311. O ajuste tinha por objeto a implantação do Programa Saúde de Família, Programa Agente Comunitário de Saúde e equipe de controle de Aedes aegypti. A TJ foi pela irregularidade, de modo diverso, sua chefia destacou que os repasses procedem de celebração de convênio em que não se trata de subvenção, propugnando pelo prosseguimento da instrução, proposta que foi endossada por SDG. Bom, no tocante ao objeto, passo ao voto, no tocante ao objeto do ajuste, a implantação do programa Saúde da Família, Agente Comunitário de Saúde e Equipe Municipal de Controle de Aedes aegypti, ainda que essa Corte de Contas tenha reprovado reiteradamente tal prática, observo que há precedentes relevando a irregularidade verificada pelo fato de as admissões terem sido promovidas na vigência de lei federal, Lei 10.507 de 2002, que em seu artigo 4º admitia a contratação de agentes comunitários de saúde mediante vínculo direto ou indireto. Além disso, falha semelhante já teria sido relevada na primeira Câmara, em 2013, motivo pelo qual entendo que tratamento isonômico deva ser dado à questão. Restou esclarecido o fato dos recursos terem sido concedidos para a consecução de um convênio e não de subvenção, portanto, voto pela regularidade da prestação de contas com a quitação dos responsáveis, sem prejuízo das recomendações. Em discussão? Em votação, aprovado. Item 87, prestações de contas de repasses feitos em 2010 pela Prefeitura de Botucatu à Associação de Trabalhadores e Funcionários Públicos do município, no valor de R$ 400 mil, convênio e respectivo termo de aditamento.
A TJ e chefia foram pela irregularidade. E meu voto é nessa conformidade, irregularidade da prestação de contas, condenando a beneficiária à devolução do valor impugnado, ficando suspensa de novos recebimentos até a regularização da situação, devendo a Prefeitura deixar de conceder repasses financeiros da espécie que venham a caracterizar a substituição indevida de processo licitatório. Decorrido o prazo recursal, sou também pelo encaminhamento dos autos, cópia dos autos ao Ministério Público de São Paulo. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 88, prestações de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Lucianópolis através de convênios, bem como subvenções concedidas a entidades aqui mencionadas, uma série de entidades, em 2009, totalizando R$ 155.680. A fiscalização foi pela regularidade da matéria, mas apontou falhas em relação a uma das entidades recebedoras de recursos, qual seja a Sociedade Creche Maria Piovesan BIM. Entre as irregularidades foi a total dependência dessa entidade em relação ao poder público, 88,28% de sua receita constituiu-se dos repasses referidos. Também houve repasse em numerário bem superior ao previsto nos aditamentos. E o mais grave, o tesoureiro da entidade é o substituto do responsável pelo serviço de finanças, que assinou o parecer conclusivo juntamente com o prefeito. A assessoria técnica de ATJ considerou argumentos apresentados após a notificação insuficientes para regularizar a matéria. É descabido, segundo a assessoria, a um órgão público subvencionar a aquisição por uma creche à custa do erário de desodorante de marca Natura a serem distribuídos como brindes em confraternização. Além disso, destaca a TJ a imoralidade e irregularidade da confusão entre o tesoureiro da entidade beneficiária e a sua função de substituto responsável pelo departamento financeiro da municipalidade. Nesse mesmo sentido, foi chefia de ATJ e meu voto acompanha esses pronunciamentos de ATJ, destacando que realmente o senhor Sidney Ribeiro da Silva era ao mesmo tempo tesoureiro da Sociedade Creche Maria Piovesan e responsável pela emissão dos pareceres conclusivos, juntamente com o senhor prefeito, e, além disso, destaco a presença de documentos fiscais rasurados e o próprio objeto da subvenção para aquisição de cosméticos por parte de uma creche para serem distribuídos como brindes. Portanto, voto pela irregularidade dessa subvenção e determina a Prefeitura de Lucianópolis que por ocasião da concessão de novos recursos observe as instruções consolidadas do Tribunal. Também sou pelo oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Agora, peço para relatar conjuntamente itens 89 e 91. Deferido. Os órgãos concessores são Prefeitura de Araras, Prefeitura de Taboão da Serra e Prefeitura de Guarulhos. Todos eles dizem respeito à prestação de contas. Órgãos instrutivos da Casa, em todos eles foram pela regularidade, e eu acompanho essas manifestações sem prejuízo das determinações constantes do voto. Portanto, 89 a 91 pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Agora peço para relatar conjuntamente itens 92 e 93. Perfeitamente. São ambos relativos a contas das edilidades de Garça e Torre de Pedra, relativas ao ano de 2012. A instrução é pela regularidade com ressalvas, voto nesse sentido, pela regularidade com ressalvas das contas em apreço. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, o item 94, nesse item que estamos, sim, item 94, peço a retirada do processo de pauta com retorno ao gabinete. Retorno 94 ao gabinete do senhor relator. Agora relato conjuntamente itens 95 a 97. Todos com relatórios de votos previamente encaminhados. Os presentes autos cuidam das contas dos municípios, respectivamente, de Magda, Botucatu e Santa Adélia, referentes ao ano de 2012. Em todos eles acompanham órgãos técnicos pela emissão de parecer prévio favorável à apreciação das contas. Em discussão,
Em votação, aprovados os votos. Item 98, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Campinas contra a sentença proferida que julgou irregular termo aditivo referente a contrato de 2006 celebrado entre essa Prefeitura e Investimentos Campinas Comercial Pavimentadora no valor de R$ 1.193.000 para obras de terraplanagem, drenagem e guias. O ajuste inicial e licitação precedente foram julgados irregulares, decisão mantida pelo Pleno em sessão de 2009. Portanto, o juízo de irregularidade em relação ao termo aditivo decorreu do princípio de assessoriedade. Assim entenderam a assessoria técnica de ATJ, sua chefia e SDG, que manifestaram-se pelo não provimento do recurso. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, acompanho os órgãos técnicos pelo não provimento dos mesmos. Pelo não provimento, em discussão. Agora, em votação, novamente, aprovado o voto. Agora, item 99, novamente recurso ordinário contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal por tempo determinado da empresa municipal de saúde de Mongaguá. Assessoria técnica, chefia e SDG, bem como a MPC, foram pelo não provimento do apelo. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, acompanho órgãos do tribunal pelo desprovimento do mesmo. O desprovimento em discussão, em votação, aprovado. Item 100, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular prestação de contas de recursos repassados por meio de subvenções pela Prefeitura de Altinópolis, a APM da Escola Municipal Coronel Joaquim da Cunha, durante o ano de 2009, em face de reincidência de irregularidades constatadas. Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento e não provimento. Preliminarmente, conheço do recurso. Conhecido. E, no mérito, acompanho o MPC pelo desprovimento do mesmo. Em discussão, em votação, aprovado o voto. O item 101, recurso ordinário interposto pelo MDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, contra a sentença que julgou irregulares suas contas relativas ao ano de 2008, aplicando multa de 200 UFESPs. Assessoria técnica, sua chefia, MPC e SDG foram pelo conhecimento do apelo e, quanto ao mérito, pelo seu não provimento. Preliminarmente, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, de fato, os argumentos apresentados não conseguiram reformar o juízo de irregularidade. No entanto, em relação à penalidade, muito embora tenha sido fundamentada no artigo 104, inciso 2º da Lei Complementar 709, deixou de ser efetivamente especificada na sentença, ora combatida, qual foi a norma legal ou regulamentar afrontada, a razão pela qual afasta a multa de 200 UFESPs imposta ao senhor Gerson Luiz Bittencourt, diretor-presidente da entidade. Em face do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, afastando a multa aplicada. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, por fim, o item 102, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São Bernardo contra a sentença que julgou irregular a aplicação de recursos, condenando a entidade beneficiária sua devolução, além de proibi-la de novos repasses. A assessoria técnica, chefia, MPC foram pelo conhecimento e pelo provimento. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. De acordo com o relatório e voto encaminhado a Vossa Excelência, a situação foi regularizada, uma vez que foi apresentada a documentação hábil a comprovar que os recursos financeiros concedidos pela Prefeitura a essa associação cristã Verdade e Luz, em 2008, foram aplicados na finalidade a que se destinavam, contando inclusive com um parecer conclusivo favorável, atestando o funcionamento da entidade e a regularidade dos gastos. Assim, acolho posicionamentos de ATJ e MPC, voto pelo provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Encerrada a matéria da ordem do dia, a palavra retorna a Vossas Excelências. Indago do eminente procurador quanto à ciência específica de alguns dos itens hoje decididos. Senhor presidente, o Ministério Público deseja ciência pessoal do item número 31. Obrigado. De minha responsabilidade, portanto, Araraquara e Ford Motor. Meus agradecimentos a todos. Está encerrada a sessão. Muito boa tarde.